Pois é, e a agenda do ministro Padilha anda cheia, pelo jeito. Na noite de ontem, ele se encontrou com o presidente da FPA, Pedro Lupion, no Palácio do Planalto para tratar das negociações do marco temporal. Mas o que parecia ser um encontro para acordos não aconteceu. Quem traz os detalhes para a gente desse encontro é o repórter Marcelo Dias, direto de Brasília. Boa noite, Marcelo. Por que esse encontro não aconteceu, hein? Está agitada Brasília aí, hein? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a você que nos assiste aqui no RN. Olha, o encontro que estava aí programado entre eles realmente aconteceu, como você disse aí. Ontem, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária esteve lá com o ministro Padilha para tentar aí nas negociações com relação aos vetos do marco temporal. Mas na conversa entre os dois aí, infelizmente não teve nenhuma negociação, ou seja, não aconteceu nada concreto com relação a essa questão dos vetos. O governo propunha aí um novo projeto para tentar amenizar essa situação com relação ao marco temporal. Por outro lado, a Frente Parlamentar Agropecuária não concordou com relação aí a essa sugestão que vinha pelo ministro Padilha, porque já foi tarde demais. Esse foi o termo utilizado aí pelo presidente da FPA durante a coletiva de imprensa realizada hoje de manhã, no tradicional encontro que eles realizam toda terça-feira aqui na casa da FPA. Ou seja, o presidente foi bem enfático ao dizer que não há mais negociação e que já tem data marcada aí para essa questão da votação dos vetos em relação ao marco temporal. Vamos conferir o que o presidente da FPA disse sobre esse assunto. Absolutamente nada, né? O governo nos chamou para uma conversa sobre o marco temporal, tentando propor uma negociação de algum meio termo nisso, propondo inclusive trabalhar num projeto de lei e tal. Isso já passou, né? O tempo já foi para esse tipo de negociação. Apresentar um projeto de lei para tratar de marco temporal era só não ter vetado o nosso, que já estava resolvido. O governo sabe que nós temos os votos para derrubar o veto, e isso que tem gerado preocupação, porque a decisão do STF e o veto ao nosso projeto fez com que o problema caísse no colo do presidente da República, que ele precisa jogar para o público dele a questão das demarcações, não tem dinheiro para fazer para pagar as indenizações prévias que são exigidas pela decisão do Supremo, e a lei aprovada foi vetada. Então, não há solução e não há consenso nesse sentido. Fazer uma proposta agora, que já foi votada a lei, que nós já ganhamos nas duas casas, que já houve veto, que já foi decidido na Justiça, então, acho que já passou o tempo disso. Nós vamos manter a nossa estratégia, vamos fazer a votação no dia 9, o compromisso do presidente Rodrigo Pacheco conosco é pautar no dia 9 os vetos, próxima quinta-feira. Lá nós vamos votar e derrubar esses vetos, e em paralelo a PEC 48 no Senado e a PEC 132 na Câmara para constitucionalizar o assunto. Marcelo, outro tema que repercutiu nessa coletiva, me parece que foi a questão da promessa, né, de um aporte aí de 500 milhões de reais para o seguro rural, para a suplementação. Parece que haveria uma reunião do governo hoje para decidir esse aporte, mas essa reunião foi cancelada, é isso? É isso mesmo, Petri. Na realidade, né, essa reunião para decisão faz parte de uma comissão envolvendo aí o Ministério do Planejamento e outras instituições aí do governo. O que acontece é o seguinte, que essa decisão, essa demora em liberar esses recursos que faria parte aí do caixa extra aí dessa suplementação pode prejudicar principalmente o Plano Safra. Isso foi amplamente discutido também durante a reunião da FPA, e o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, deixou bem claro que isso também pode prejudicar muito o setor do agronegócio. E ele falou mais ainda, viu, durante a coletiva de imprensa, que ele não acredita que esses recursos ainda podem ser liberados este ano. Veja só o que ele disse. Infelizmente, sem muita surpresa. Essa que acho que é a grande preocupação do momento, né? Nós vimos na semana passada um anúncio político da liberação de 500 milhões para a subvenção de seguro agrícola.
E hoje é negativa do Ministério da Fazenda em relação a isso. É mais uma das promessas e mais um dos compromissos desse governo com o nosso setor que não foi cumprido. Aliás, muitas delas, a praxe tem sido essa. Inclusive, chega a nos causar uma estranheza gigantesca ser chamado à Secretaria de Relações Institucionais ontem à noite para tratar de um tema que é de interesse do governo, quando eles já sabiam que não pagariam o seguro rural, que é um tema tão caro para nós e agora ainda mais necessário com as enchentes no sul do país e a seca na região norte. Ou seja, nós não estamos falando de não ter 500 milhões para seguro, nós estamos falando de um corte de 140 milhões que houve, nós estamos falando de um seguro que foi anunciado de 500 milhões que não aconteceu e não vai acontecer, e do 1,5 bi que foi prometido e que não há previsão nenhuma. Ou seja, o plano safra fica completamente prejudicado porque o produtor rural não tem a mínima garantia de seguro em relação às suas safras.